Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 25º vídeo da cronologia dos X-Men, a origem do Homem de Gelo. Nascido em Floral Park, Nova York, aos 12 anos reside em Fort Washington, 1307. Robert Louis Drake é filho de William Robert Drake e Madeleine Beatrice Bess Drake. Seus pais estavam preocupados com o comportamento atípico do Bob. Ele estava desanimado, desatento e sem apetite. Coisa incomum para o comportamento dele, né? Ele era um menino muito ativo, muito alegre, né? E de repente ele começou a se comportar dessa maneira atípica, né? Os seus pais, a princípio, acreditavam que ele estivesse tendo um problema de adolescente na escola, que não fosse nada grave, né? Eles acreditavam a princípio que era isso. O Bob estudava no colégio Freeport, que é o mesmo colégio em que o Cíclope estudava e que o professor Xavier atuava como coordenador pedagógico. Foi nesse lugar que o Bob começou a manifestar o seu dom mutante. Como ele era um mutante latente, num dado momento ele começou a manifestar o dom mutante dele. Infelizmente, para alguns mutantes, ou para a maioria deles até, os poderes quando se manifestam, ele ocorre de maneira muito negativa. Porque se ele for um poder perigoso, né, de emitir raios ou coisas parecidas, eles não vão ter o controle disso. Então, isso vai afetar a esfera física dele e as pessoas que estiverem em volta. No caso do Bob, apesar dos alunos que estudavam ali no colégio estarem sofrendo com os problemas estruturais do colégio, por causa do verão extremamente quente, o Bob sentia um frio muito intenso. Né? Todo mundo reclamava do calor, um calor extremo que estava acontecendo naquele verão, e o Bob estava sentindo o contrário. Ele sentia um frio absurdo, ele começava a tremer compulsivamente, e quando se manifestava esse problema, né, fisiológico nele, ele procurava se esconder. Né? Ele tinha medo, ele sabia do que estava acontecendo, né, com a histeria mutante, e ele estava começando a desconfiar que a natureza dele era essa mesmo. Então ele procurava se esconder de tudo e de todos. Teve uma ocasião em que ele começou a sentir esse frio absurdo, que inclusive tornava as coisas físicas ao redor dele muito geladas também. Ele se afastou e foi para o banheiro da escola. Só que o garoto deu azar de, num dado momento, se deparar com um grupo de racistas dos adolescentes, a gangue que tinha no colégio, né, aquela gangue de valentões que atormentavam a vida dos alunos, de encontrar com eles dentro do banheiro. Os marginais, eles estavam, descobriram ele ali, né, e estavam decididos a atormentar o menino, né? E desconfiados também do comportamento dele, se descobrissem que ele era um mutante, isso iria fazer com que ele fosse até agredido, né, fisicamente. Esses valentões estavam dispostos a fazer isso, né? Não precisava de motivo nenhum para eles atormentarem os alunos, né? Principalmente os que eram mais tranquilos, né? Os que, né, eram contrários ao comportamento deles. E é o que eles iam fazer com o coitado do Bob, que já estava, além de tudo, estava se sentindo mal ali, né? Só que eles são surpreendidos pela estrela maior do colégio, né? Que era um jogador de futebol americano, né, muito famoso ali no colégio, era estrela ali, chegou, viu o que estava acontecendo, né, os covardes atormentando o coitado do rapaz, e ele sentou o braço nos vagabundos, né? Ele bateu em todos eles com facilidade, colocou eles para correr, e esse salvador do Bob se chamava Hank McCoy.
Mal imaginaria ele que daquele ponto em diante, aquele personagem iria fazer parte da sua vida, a maior parte da sua vida. Né? Que os dois iriam atuar no mesmo grupo e ele não fazia nem ideia de que isso iria acontecer. Bom, vida que segue. À noite, na casa dos Drakes, os seus pais estavam sentados à mesa de jantar comentando a respeito do comportamento do filho, já se preocupando com ele, né? E eles estavam discutindo a respeito do que eles iam fazer, para conversar com o rapaz, por causa do comportamento dele, né, que tinha mudado muito. De repente eles começam a notar que em cima da mesa começa a gotejar, né? Começa a ter uma goteira em cima da mesa de jantar. Eles, assustados, eles olham para cima e notam que a parte de cima, né, do lustre, em volta assim, tinha uma espessa camada de gelo. E em cima desta sala, da sala de jantar, estava exatamente posicionado o quarto do Bob. Assustados, os dois sobem correndo, né? Chegam na porta do quarto do menino, o pai dele vai abrir a porta, nota que a porta está extremamente gelada, como se fosse a porta até de um frigorífico, né? Ele com certa dificuldade consegue abrir a porta do quarto e se surpreende, se aterrorizam a notar que todo o quarto está tomado por uma camada grossa de gelo, né? Assustado, o pai do Bob corre para ele, que ele está enrolado no cobertor, né? E tenta colocar a mão no filho. Automaticamente sua mão congela, né? E ele, assustado, ele fala que precisa levar o filho no médico e tudo mais. Mas o Bob, já ciente do que está acontecendo com a natureza dele, já fala para o pai dele que o melhor a fazer era esperar, porque ele não iria de forma alguma no médico, porque ele também sabia que, ele via na televisão, né, que os mutantes eram tratados com violência, né, pelas pessoas que ou agrediam, ou matavam, ou sumiam. E ele estava associando esse sumiço provavelmente até ao governo, né, que fazia isso com os mutantes por desconhecerem a natureza deles. Seus pais ajudaram de todas as maneiras o garoto, cientes de sua natureza mutante. Temendo por sua morte, os pais de Bob cobravam muito dele para que ele controlasse e escondesse os seus poderes. Essa pressão e temor constante fizeram com que Bob dominasse alguns aspectos do seu poder, possibilitando que ele disparasse rajadas de frio intenso, frio glacial, capazes de formar formas, né, controladamente a partir do desejo de sua mente. Ele disparava as rajadas de frio extremamente intensos e controladamente conseguia fazer com que ela ganhasse formas. Além disso, Bob também conseguia criar uma camada de gelo, não, de neve, gelo não, neve, em sua pele, revestindo todo o seu corpo. Foi durante esse período também que Bob encontrou e namorou com Judy Harmon. Foi seu primeiro grande amor adolescente, né? Isso iria, essa vida normal para as pessoas, mas controlada por ele e pela família dele, trariam problemas futuros, né? Esses problemas serão relatados no próximo vídeo, né? Antes de fechar o vídeo do Homem de Gelo, eu queria fazer uma observação extremamente importante para vocês a respeito da origem do Homem de Gelo nos quadrinhos, né? Porque ao longo desses anos em que foram feitas as pesquisas, em que eu estudei os X-Men, eu encontrei várias contradições da própria Marvel, né? Contradições que não estavam de acordo com o que foi publicado a princípio nas primeiras revistas, na primeira revista dos X-Men, né? Então vamos lá. Por que que eu vou falar isso para vocês? Que é muito importante,
porque existe uma grande confusão na sua origem, né, ao longo dos anos. Então eu vou esclarecer algumas coisas para vocês, né? A primeira origem do Homem de Gelo foi publicada em 1968, em The X-Men, número 44. Os fatos que ocorreram dentro dessa revista, da primeira origem dele, deixaram claro, e isso está escrito na própria revista, que os fatos ocorrem em 1963. Ano esse em que foi publicado a primeira revista dos X-Men, em que a formação original já estava formada, né? 1963. Em 1981 foi publicada a origem da Garota Marvel, numa revista com o nome Bizarre Adventure, que não foi publicada no Brasil. Essa revista trazia a origem da Garota Marvel, uma história do Homem de Gelo e uma história do Kurt Wagner, do Noturno. Em cada página anterior às histórias tinha uma ficha com uma ficha meio técnica, né, com localização do local onde eles a princípio nasceram, e no caso do Homem de Gelo estava lá as informações que eu inclusive coloquei no vídeo, no começo desse vídeo, como o local de nascimento dele, né, que foi Floral Park, né? Está no começo do vídeo. Essa informação foi tirada desta revista, a mesma revista que foi tirada a informação da localização da Garota Marvel, que foi já falado nos vídeos anteriores. Então, o que acontece? Nessa revista, a informação que é dada da localização dele, do lar dele, é Floral Park. Então, vamos lá. Em 2001, foi publicado a genial revista Filhos do Átomo, que eu considero a mais importante história de publicação da origem dos X-Men, né? Ela é mais fiel à criação original, a ambientação dela é genial, enfim. Essa revista, né, em questão, ela deixa clara que os eventos ocorreram em 1963, mesma data de publicação da revista número 1 dos X-Men. Beleza. Em 2009 foi publicada uma série de revistas sobre a origem dos mutantes da Marvel, né? Fizeram do Magneto, fizeram do Cíclope, fizeram do Colossus e fizeram do Bob Drake também, do Homem de Gelo. Nesta revista, logo no início da história, estava a localização da moradia dele como Fort Washington, né? Então, esse foi o início da história do Homem de Gelo nessa publicação de 2009. Porém, você vê que interessante, eu comecei o vídeo falando sobre Fort Washington, que eu coloquei como o local de nascimento, né? Que eu não sei, mas essa localidade existe. E eu não pude abrir mão dessa informação. E logo depois, né, eu coloquei Fort Washington, né, como local de residência atual para dar início à narrativa da origem dele, no vídeo. Vocês veem que interessante. Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? E aonde está o erro? Isso é uma confusão, digamos que nem seja um erro, porque da maneira que eu construí, poderia ter sido feito e pode ter sido feito dessa maneira. Tipo, ele nasceu em Fort Washington e num dado momento ele estava nasceu em Floral Park, desculpa, e num dado momento estaria morando em Fort Washington. Enfim. Mas qual que é o grande problema aí? No Brasil, olha só, foi publicada uma revista, que inclusive eu tenho essa revista, que foi publicada pela editora Abril, a revista Super Aventuras Marvel, número 34, né, que vocês vão ver aqui do lado a capa dela. Essa revista estava falando sobre o funeral da Fênix. Foi a revista seguinte à morte da Fênix. Como vocês podem ver, na capa dela, o traço incomparável do John Byrne
vocês podem ver que os X-Men estão, no fundo, inconsolados com a morte, com a perda da companheira deles, e tem uma lápide enorme na frente, assim, com a data de nascimento da Jean Grey, que seria 1961, e a morte dela em 1985. Porém, para quem é muito fã dos X-Men, né, não precisa ser tão viciado assim, tão fissurado, sabe que a formação original dos X-Men, ela tinha como o membro mais jovem da equipe o próprio Bob Drake, que em 1963, como foi feita a construção original, ele estaria pelo menos com 13 anos. Porque com 13 anos ele teria nascido em 1950. Em 63 teria 13 anos. Nessa época, sendo um mutante latente na adolescência, ele estava namorando com a Judy Harmon. Então ele ingressou nos X-Men justamente nesse período. E entrou para a equipe como um membro mais jovem. Portanto, se ele é o membro mais jovem e ingressou nos X-Men em 1963, a garota Marvel, a Jean Grey, jamais poderia ter nascido em 1961. Mesmo porque ela tem a idade, ela e o Cíclope têm a idade aproximada. Seriam mais velhos, evidentemente, que o Bob Drake, mas depois viria o Anjo e depois o Hank McCoy. Então a ordem seria essa, né, de idade deles. Mas, no entanto, né, nessa capa da revista Super Aventuras Marvel, nesse desenho estava essa data. Na publicação original americana, a sequência das revistas dos X-Men, pós-morte da Fênix, em que são relatados os mesmos fatos das Super Aventuras Marvel, que o Cíclope está abandonando, eles fazem uma retrospectiva desde a criação dos X-Men até o ponto em questão. E o Cíclope está abandonando a equipe. Essa mesma história foi publicada na revista dos X-Men, na revista seguinte dos X-Men, A Morte da Fênix, e a capa não é essa da Super Aventuras Marvel. Inclusive, essa capa em questão, eu não encontrei ela na sequência de publicações originais dos X-Men, desde a primeira revista até as atuais, enfim, né? O período, evidentemente, em que o John Byrne e o Chris Claremont escreveram as aventuras dos X-Men, anteriores e posteriores à morte da Fênix. Essa capa não faz parte desse contexto. Então, o que acontece? O que eu estou querendo explicar para vocês é que essa informação é falha, né? Ela é berrantemente, absurdamente falha. Porque, como eu sempre digo para vocês, que é importante sempre deixar claro que eu sigo a criação original. A criação original, que é do Stan Lee, do Jack Kirby, são a âncora, a base para tudo que veio depois. Então, se no período de 1963, que é a publicação original, em que os fatos ocorrem, em que os X-Men são reunidos para enfrentar o Magneto, o ano é esse. E o Bob Drake ingressa no grupo dos X-Men, sendo o integrante mais novo com 13 anos. E isso é fato. Então, para vocês esclarecer algumas coisas com relação a essa confusão da Marvel, né, que ela faz outras confusões, e eu acredito que isso seja falta de interesse até de roteiristas para dar continuidade à obra, né? Às vezes eles cometem uns erros absurdos que eu vou passar para vocês assim, né? E que são erros sim, que não principalmente com o Wolverine, que vocês gostam tanto, tem a quantidade de erros que ocorreram para tornar ele o que ele é, né? Para levar ele para as telas e tudo mais, vocês vão ficar sabendo ao longo dos vídeos que forem feitos aqui pelo estúdio. Beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com o estúdio, né? E até o próximo vídeo. Um abraço. Vim com papo no banheiro. E os bandidos, né? Vai ter que contar isso. Como fala? Os marginais.